Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade deste dia maravilhoso, magnífico, nas nossas vidas, jornadas e caminhadas. Aqui nos encontramos. Aqui estamos em mais uma oportunidade deste dia, não é? Segunda-feira. Um dia lindo, belo, maravilhoso nas nossas vidas, jornadas e caminhadas, das mais variadas formas. No planeta físico há de tudo. Há de tudo. Há quem esteja contente, feliz, há quem chore, amarguras, há quem partiu deste mundo, há quem nasceu, há quem esteja com fome, há quem esteja de barriga cheia, há quem venda a saúde e há quem esteja doente. Acima de tudo, estamos aqui no mundo físico. Essa é uma grande bênção. Bênção que só pode vir de um lado para todos nós. Para todo o ser físico. Aqui não é o Joaquim, o Manuel, a Maria, o Joaquim, a Joaquina, ou o comedor de feijão ou de arroz. Não. Ou por mérito desta ou daquela doutrina. Não. Ou por mérito desta ou daquela crença. Não. Por mérito, por bênção divina de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, divino e amado Mestre, nas nossas vidas, jornadas e caminhadas. Como também todos os dias nós, na nossa vida, afloramos, ultrapassamos, temos, todos nós, vós desse lado. Do nada surgem problemas, do nada surgem complicações, do nada surgem dificuldades, do nada surgem conflitos que vós ficam pensando desse lado o porquê. Mas eu ainda ontem disse, não é? Que as nossas palavras, elas são chicotes, são verdadeiros chicotes, porque ou nos trazem a paz e a harmonia, ou nos trazem a dor e o sofrimento. É por isso que é bom nós, às vezes, pensarmos um pouco antes de falar, antes de agir, antes de nós dizermos qualquer coisa. É bom nós pensarmos o que vamos dizer para não se arrependermos, porque o arrependimento ele pode vir, pode. Mas acima de tudo nós já dissemos, para uma pessoa, para 5 pessoas, para 10 pessoas, não importa. Não importa, porque nós já proferimos essas palavras, já saíram da nossa harmonia, sintonia, pensamento, já saíram por a boca de cada um, por a força da gravidade do ar, se escutou em algum lado essas palavras. Às vezes palavras de ofensas, às vezes palavras de conforto, de amizade, de carinho, às vezes palavras com quem vos segura na mão, caminha convosco nos vossos lares. O marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, nos empregos. São pessoas que caminham connosco ao nosso lado, até no emprego. Nós todos os dias temos que ir para o mesmo emprego, porque vós, temos aquele emprego, não é? Aquela profissão, aquele local de trabalho, para ganhar o nosso sustento, não é? Pois é. E temos que nos dar com os nossos colegas de trabalho. Acima de tudo, fazer aqui uma prece. É uma prece. Uma ação de graças por um benefício, só um pouco, limpar aqui os óculos, que sem óculos não vejo, como já estou farto de dizer, não é? Sem óculos olho para ali, mas não vejo, vejo ali enfim.
Ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa. Vós, desse lado, podem com certeza fazer esta prece, esta harmonia por outra pessoa. Não importa onde está, quem é, em que parte do globo, planeta se encontra. E, como sempre, tirado do grandioso livro. Quem não se encontra dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, mesmo que não o tenha solicitado por meio da prece. Então vamos à prece. A prece, que não é muito grande, Meu Deus, Sê bendito pela felicidade que adveio. Pensa numa pessoa, num nome. Pois é. Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer bom uso dela e de não se envaidecer, a fim de que este bem não redunde de futuro em prejuízo seu. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, peço que afastes do meu coração qualquer sentimento de inveja, de ciúme ou malevolência. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, aqui estamos, mais um dia, uma segunda-feira, início de semana, onde o planeta gira, roda, continua a sua trajetória independentemente das condições do ser humano aqui no mundo físico. As condições do ser humano no mundo físico, todos os dias nós ouvimos, vemos, lemos, escutamos condições novas por todo este planeta. Aqui nesta parte da Europa, na velha Europa, aqui em Portugal, não é? Acontece também muitos casos, entre famílias, entre amigos, entre pessoas, entre a sociedade, entre o pobre, entre o rico, entre todo o lado. Mas costuma-se, e faz bom uso, não é? Respeitar o próximo. Acima de qualquer coisa é o respeito pelo próximo, independentemente da sua condição, da sua crença, quer seja da sua crença nas mais variadas doutrinas, porque senão nós não poderemos respeitar só quem se diz médium ou só quem está na corrente indiana do espaço. Não. Porque eu tenho muita gente amiga que não pertence à corrente indiana do espaço. Pertence à Igreja Católica, pertence a outra doutrina que não interessa, não importa, mas que eu respeito e as pessoas me respeitam. Acima de tudo é o respeito. E nós, médiuns, não é? Nós, pelo menos, temos essa condição da mediunidade. A mediunidade é nada mais, nada menos, como eu sempre digo, ter a condição, a percepção do mundo espiritual, do que se passa muitas vezes, de uma pequenina parte, não é? Claro que nós não damos aprofundado esses mundos etéricos, porque tem tantas dimensões que o ser humano é incapaz de percorrer eles todos com a sua mediunidade, na sua trajetória de médium. Há médiuns bons neste planeta, há muitos médiuns bons. Alguns já partiram, lembrando aqui Chico Xavier, como sempre, graças a Deus, como sempre, não é? Chico Xavier, um grande médium. Temos outros tantos, temos tanto médium bom, Divaldo Franco, entre outros, Dutra, que eu gosto, que eu ouço, que eu leio, enfim,
faz parte da minha instrução como médium, não é? Não é eu dizer que sei muito, não, eu não sei. Sei uma minúscula, sei uma partícula aqui do cosmos, sei uma minúscula partícula para ficar aqui, para eu utilizar o meu cérebro, 1%, não é? 2% do meu cérebro, ele é tão grande que eu só utilizo 1%, 2%, por isso já estão a ver a condição que eu utilizo, e vós o mesmo. Ontem foi dia de trabalhos nos templos, não é? Ontem foi dia de trabalhos nos templos, muitos templos, sábado, domingo, fim de semana. Hoje o médium era para vir rejuvenescido, era para vir cheio de força. Eu não fui ao templo há uns 2 anos, não é? Mais ou menos 2 anos, que 2 anos é muito tempo, não é? É muito tempo para não ir a um templo. Graças a Deus que tem outras formas de trabalhar, graças a Deus que tem outras maneiras de trabalhar, graças a Deus que tenho outras condições para trabalhar. Não vou ao templo por conta aqui da pandemia, não é? Por conta aqui dos fechamentos de fronteiras, de concelhos, distritos, abre um, fecha o outro, abre o outro, e isto está aqui uma confusão que nós não podemos circular. 2 anos sem ir ao templo. Se eu não me dedicasse, com confiança, com segurança, com fé, com equilíbrio, aos ensinamentos mediúnicos, a ler, a estudar, a escrever, a ouvir, a trabalhar, eu já estaria um pouco esquizofrénico, possivelmente, ou já estaria, se calhar, sido enviado para uma consulta de psiquiatria compulsiva. Mas também porque não me meti na inércia, tenho ido melhorando muito na minha condição, porque vós também podeis melhorar, sempre. Nós podemos almejar melhorar cada dia mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Isso, nós almejar o nosso melhoramento, não é nada de angustiante e nem de frustrante, não. Porque se nós não conseguirmos à primeira, iremos com certeza conseguir à segunda, à terceira, à 100ª, à 1000ª, à 50ª, para ser inventada a lâmpada, foram feitas quase 800 experiências. Quase 800 experiências. Ao fim de 700 e tal experiências, o ajudante agora passou-me aqui, tinha um nome aqui na mente e fugiu. O inventor da lâmpada, para o seu ajudante, para preparar, ele disse: então, mas já falhou, já sabe que isso não dá certo, já falhou 780 vezes, ainda vai insistir? E ele disse, porque era persistente, aquelas 780 vezes, daquela maneira já eu sei que não dá certo, vou experimentar nova fórmula, até achar a luz, a lâmpada, não é? Assim acontece connosco. Nós, poderá não dar certo à primeira vez, poderá não dar certo na segunda vez, poderemos ficar angustiados, desarmonizados, mas com o nosso melhoramento espiritual, o nosso conhecimento, as condições chegam perto de cada um de vós. Porque a mediunidade serve mesmo para isso. É a afloração desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, nessas mais variadas dimensões. Claro que temos que trabalhar mediunicamente.
trabalhar com carinho, com amor, mediunicamente. E eu, quando é para trabalhar mediunicamente, que na minha condição, não é? Poderei dizer que não é bem 24 horas porque estou dormindo, não é? Não é bem 24 horas porque estou trabalhando, mas mesmo trabalhando estou em sintonia. Estou, de alguma forma, em equilíbrio. É o que vós tendes de fazer. Para quê? Para quando chegam aqueles momentos difíceis, que nós podemos dizer, não sei de onde é que veio esta má resposta, não sei de onde é que veio aquela sintonia negativa, não sei. Meus irmãos, o facto de estarmos na corrente indiana do espaço não piorou nada em cada um de vós, não. Nós temos uma vida igual a outra pessoa que não é médium. Nós temos uma vida igual a uma pessoa que não esteja na corrente indiana do espaço. Igual. Os mesmos problemas, angústias, dificuldades que as outras pessoas têm. Nós não somos médios e não estamos na corrente indiana, embora haja muita gente que queira ser beneficiada, não é? Mas não é esse o caso, o nosso caso. O meu caso não é. Eu não fui para a corrente indiana do espaço para deixar de ter angústias, tristezas, desesperos, faltas de equilíbrio, de harmonia, dificuldades. Não, porque eu tenho a mesma condição. Tenho exatamente a mesma condição. Agora, tenho com outro conhecimento, com outro afloramento de conhecimento. Poderei dar-lhe outra direção, trabalhar de outra forma, manipular essas energias de outra maneira, para manipular, elevá-las, transformá-las. Pois é, porque há muita gente que pensa que o facto de estar na doutrina, não é? Ser médium, que é o que basta, mas não é o que basta. Por exemplo, ainda hoje, esse caso, não é? No Brasil, insólito, não é? Do Lázaro, não é? Que morreu com grande festa, alarido, palmas, gritaria da parte da polícia, com filmagens, com tudo o que era exagero, mas exagero, ele como ser físico poderia ter feito as atrocidades que cometeu. Poderia ter feito, mas quando morreu, o ser humano ainda merece a dignidade mesmo após a morte. Eu vi imagens, vídeos, do qual é uma falta de respeito mesmo, mesmo tendo eles matado, não é? Que eu aqui não estou a dizer nada nem a favor nem contra, tá? Não estou a dizer nada nem a favor e nem contra. Inclusive, eu sou contra a polícia o ter matado, sou contra a polícia ter agido da forma que agiu, até no hospital por onde ele foi, com filmagens, festa, com tudo isso. Ele também tinha família. Eu também vi um vídeo hoje da mãe desse Lázaro, não é? É mãe. O amor de mãe está lá nessa senhora. Com certeza ela se angustiou de ver o tratamento que deram ao filho, ao corpo do seu filho, que esteve no seu ventre, que foi gerado dentro dela, que foi criado por ela. Claro que nós médiuns, aí está, sabendo um pouco o trajeto de cada espírito, sabendo a condição nossa de cada espírito, o que viemos fazer,
o que vier. Nós temos a condição de dar mais acesso a entidades de luz, a pensamentos positivos, a pensamentos da ordem divina, e levar o pensamento a Jesus, a Deus, a Maria, aos nossos mentores e até aos nossos familiares que partiram. Mas até os nossos familiares que partiram, que não são seres evoluídos, até esses cometeram faltas. E nós continuamos a amá-los, como essa senhora continuaria com certeza a amar o filho. É verdade. Era um bandido, poderia ser. Era um assassino, poderia ser. Fez tudo para ter aquele fim. Salve Deus, né? Aqui na Europa, neste velho Portugal, continente, ainda não apareceu, eu nunca vi nenhum caso nem parecido com isto, nada, não vi nem em Portugal nem na Europa. Eu penso que é o meu pensamento. Quando ele foi apanhado, da forma que foi apanhado, não importa, porque se calhar só lá estava a polícia, não é? As variadas polícias, tudo era tratado de maneira sigilosa, vamos lá. Viria uma notícia que a polícia mandaria para as televisões, não é? A dar o sucedido, que já foi apanhado e pronto. Sem jogar um corpo já sem vida, como se joga aí, pior que um animal, só que isso, nós somos médiuns, não é? Sabemos um pouco da trajetória do espírito, sabemos o que é que nós viemos cá fazer, sabemos até um pouco da história dos outros, às vezes mesmo sem querer, com todo o respeito, não é? Só não adivinhamos, a não ser os nossos mentores vos digam alguma coisa, não adivinhamos. Claro que se os vossos mentores disserem, acho bem, pronto, tudo bem, mas o que eles vos dizem é para guardar em segredo, não é? Nós não poderemos saber o que o Joaquim, o que o Manuel foi em outra vida, não sabem com certeza, a Maria ou a Luísa, e se souberem é para ficar enterrado dentro de vós, porque são mensagens tão importantes que o mentor, a mentora vos diz que só mesmo para vós. Mas nós que sabemos a trajetória dos espíritos, a condição dos espíritos, o que viemos cá fazer, possivelmente há vidas que se perdem, não é? Há vidas que se perdem e há encarnações que se perdem também. Quem sabe este sujeito, Lázaro, não é? Daqui a 3, 4, 5 meses não está já no mundo físico, reencarnando compulsivamente por as atrocidades e atos que cometeu, e Deus, porque Deus lhe dá nova oportunidade sempre, Jesus divino e amado Mestre, não condena, não julga ninguém, nem este Lázaro, porque Jesus deu a vida a Lázaro, passado 4 dias, não é? Pois é. E o homem matou Lázaro. O homem matou Lázaro por as atrocidades que cometeu. Pronto, foi o juiz, o carrasco, lhe tirou a vida. Está a sentença lida. Já não há gastos em tribunais, em processos, já não há gastos em testemunhas para avivar as memórias infelizes das testemunhas. Acabou-se, foi um processo que está consumado. É a sua morte. Ele agora segue a sua caminhada no mundo espiritual, na sua individualidade. Claro que um espírito destes ainda tem muito que sofrer, ainda tem muito, mas isso é a lei divina a funcionar. Não é a lei do homem já. Agora já não há
Agora aqui o homem, mesmo que quisesse, já não pode tocar. Aqui é a lei divina, é a lei por afinidade, é esse espírito, porque já está no mundo espiritual, é a lei por afinidade, é os resíduos kármicos que ele tem que são pesados, e esse espírito com certeza que vai sofrer. Ou, como eu disse, ou na lei divina, dentro do reajustamento, não é? Quem sabe se daqui a poucos meses ele não está cá no mundo físico outra vez, porque compulsivamente é mandado vir ao mundo físico. É verdade. Quem é que dá a oportunidade? Jesus, divino e amado Mestre. E nós somos médiuns, não é, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Nós, pelo menos assim, comentamos esta bem-aventurança nas nossas vidas. Eu até me espanto às vezes, eu fico muito espantado quando médiuns, na sua individualidade, ficam contentes, satisfeitos, alegres e felizes por este tratamento. Sabem, eu também estou aqui na velha Europa, não é? Mas eu mesmo aqui na velha Europa, eu já tenho sofrido muitas atrocidades. As atrocidades se passam em todo o lado. Agora, eu fico às vezes triste por ver médiuns, homens, mulheres, inclusivamente pertencendo à corrente indiana do espaço, que ficam alegres, felizes, contentes por todo este acontecimento, vídeos que mostraram, tudo isso que se passou na comunicação social, espalhado por estas redes de comunicação, não é? Pois é. Isto não são, eu penso assim, não é de maneira nenhuma condições para nós nos alegrarmos. Não é. Não é condições para ninguém ficar feliz. Porque nós, basta pensarmos num familiar nosso. Aqui não vamos pôr as qualidades e os defeitos, porque nós seremos lembrados neste mundo físico após a nossa partida por duas condições: por as boas ações que fizemos ou por as más ações que praticamos. Só tem essas duas formas: por amor, carinho, por amizade ou por ódio, raiva ou vingança. Pois é. Só tem estas duas condições. E nós, ao estarmos por este mundo fora hoje, neste dia, há muita gente contente, alegre, feliz, contente, por a morte deste sujeito, morto a tiro, não é? Sabe-se lá como, mas pronto, morto a tiro. A sua imagem, a sua figura, eu que trabalhei muitos anos como técnico perito, não é? Em anatomia patológica, olhando para aquele corpo, não está nada de bem tratado. Não está nada de bem tratado. Agora, e o que eu vi, a forma que foi carregado, inclusive para dentro da ambulância, jogado, como quem joga aí uns chinelos velhos, um trapo. Mas era um ser físico, onde a polícia, guarda civil, polícia civil, polícia militar, fizeram grandes festas, palmas, risos, cantos, se abraçaram, enfim. Pois é. Se fosse noutra condição, talvez a polícia não se deixasse filmar, com a farda do seu emprego, passando uma multa
a um cidadão honrado. Não se deixasse filmar, como há muitas filmagens da polícia, não é? De corrupção, mas isso é outra história. Acima de tudo, aqui estamos, porque este vídeo é só para mesmo para desejar um lindo e abençoado dia de segunda-feira a todos, não é? Uma excelente semana, porque nós precisamos, todos nós precisamos de paz, de equilíbrio e de harmonia. Pois é. E como nós precisamos, necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, tanto assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, o nascimento. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder, o nosso livre-arbítrio. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda a preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como uma primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo esta tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, pelo contrário, usam mal a liberdade de Deus, que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, consoante a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinitivamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Transmitido por um espírito São Luís, em Paris, em 1859. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, desejando a todos, não é? A todos, a todas, muito boa sorte na vossa vida, jornada, caminhada, nos vossos lares, nas vossas angústias, tristezas, agonias e desesperos, e levemos o pensamento sempre a Jesus, divino e amado Mestre, para sair rapidamente dessa agonia, desse desespero. A sua mãe Maria, não é? Aos nossos mentores, que são anjos. Os nossos mentores são espíritos que habitam nesse mundo etérico, mundo espiritual, nessas dimensões, em Aruanda, em Maiante, nesses planos de luz. São espíritos que evoluíram por a competência deles, como, lembrando aqui, como sempre, Chico Xavier, os nossos mentores, guias espirituais, anjos protetores, anjos da guarda, embora haja anjos que
não chegaram a ser físicos aqui na Terra. Pois é. São 7, não é? Anjo Rafael, anjo Gabriel, anjo Uriel. São 7. Agora só lembrei destes 3. Pronto. Mas são 7 arcanjos que não tiveram a necessidade de vir encarnar no mundo físico. São criação de Deus Pai Todo-Poderoso, tal como nós somos. Só que nós, na primeira vez que cá metemos os pés na liberdade e na nossa liberdade, nos deformamos. O barro, o nosso barro, agora está na lapidação. Nós nos temos que lapidar. Quando nós viemos a primeira vez, nos destrambelhamos de uma forma que ficamos espíritos imperfeitos. E cada vez fomos acumulando mais dívidas kármicas, cada vez fomos acumulando mais, sendo a nossa bagagem cada vez mais pesada, bagagem transcendental. O nosso karma cada vez ficou, a nossa malinha de viagem cada vez, em vez de aliviar, foi carregando o peso ao longo de milénios. Porque nós, em milénios, viemos cá algumas vezes, possivelmente, não é? Pois é. Nós, quem me vê, se calhar estava cá na altura que Jesus divino e amado Mestre passou neste mundo físico. Se calhar nós fomos daqueles que escarnecemos, escarneamos, brincamos, não acreditamos na sua palavra, no seu amor, em tudo o que ele semeou nesta terra, que foi o amor à humanidade, o perdão à humanidade, a humildade. Maior ato de humildade do que o seu nascimento não há. O Filho de Deus poderia ter nascido no melhor castelo da altura. Nasceu humildemente num estábulo, aquecido por vacas, borregos. Pois é. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus prescreve tudo. E no nascimento do divino Mestre Jesus, lá estavam os 3 reis magos, vindos do Oriente, guiados por a estrela guia, que era o GPS da altura, se uniram, caminharam juntos e chegaram lá. Já viram? Já viram como os desígnios de Deus, ao longo de milénios, a palavra dos profetas, transmitida por Deus aos profetas, a palavra de Jesus transmitida aos apóstolos, às multidões. Claro, nem toda a gente é obrigada a acreditar no que eu digo, porque eu, sinceramente, eu não dou induzido ninguém a acreditar no que quer que seja. Agora, vós é que tendes que ter a necessidade de acreditar em alguma coisa. Vão acreditar naquele que vos leva para a má vida? Vão acreditar naquele que vos tira a paz? Vão acreditar naquele que vos tira o equilíbrio, o descanso, a serenidade? Não. Tendes que acreditar naquele que vos traz o conforto, a paz, a harmonia, o amor, a tolerância, o perdão. Pois é. Isso só é possível com a mensagem dos nossos mentores, porque os nossos mentores a toda hora falam conosco, a todo momento, os vossos mentores, e por a palavra do Divino Mestre Jesus, por a força e emanação dos profetas, que deixou aqui toda a sua projeção e harmonia. Os apóstolos já eram médiuns na altura. Os profetas já eram médiuns na altura. Os profetas recebiam, quando foi as cartas, recebiam por intermédio de Deus Pai Todo-Poderoso.
essas mensagens no seu íntimo, transcreviam para o papel, para hoje perdurarem aqui, palavras de conforto, de paz, de serenidade. Pois é, mas às vezes é mais fácil, não é? É mais fácil acreditar naquele que leva cada um para a desgraça, leva cada um para os vícios, leva cada um para o julgamento. É mais fácil às vezes esse caminho do que acreditar nas palavras, nas sintonias que vêm para vós do além. O além é nos mundos espirituais, o além é nos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. O além é dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa sintonia e harmonia. Pois é. É por isso que nós teremos sempre que pedir, agradecer o nosso dia, e pedir também sejamos um pouco humanos e pedir por alguém deste planeta, por a esposa, por o marido, por o filho, por a mãe, por o pai, por o vizinho, até por aquele que se diz vosso inimigo, por aquele que vocês não conhecem, por aquele que vocês não conhecem, que ouviram falar que partiu, que está doente. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre uma bênção eu estar aqui, é sempre uma bênção eu estar aqui gravando estes vídeos, não é? Para todos vós, então, assim sendo, agradeço a Jesus Divino e Amado Mestre por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos vós um lindo e abençoado fim de dia, uma linda e abençoada semana, que Jesus os abençoe, que Maria, Mãe de Jesus, com o seu manto sagrado, que em Portugal Nossa Senhora de Fátima, no Brasil Nossa Senhora da Aparecida, há pouco disse Nossa Senhora da Penha, mas não é, Nossa Senhora da Aparecida, ilumine os nossos lares, ilumine os nossos problemas, ilumine as vossas dificuldades, acima de tudo, ilumine os nossos corações e as nossas famílias, os nossos filhos. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, Divino e Amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, os abençoe e ilumine. Graças a Deus.